História da Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. Somos assembleianos de coração. A história da AD iniciou em Joinville em junho de 1933, usando a estratégia de cultos em casas familiares, onde as primeiras reuniões aconteceram na Avenida Cubas e depois nas proximidades do bairro Itaú, fazendo surgir a primeira congregação da Assembleia de Deus em Joinville. São 90 anos servindo nossa cidade. Durante esse tempo, tivemos vários líderes, homens guerreiros, desbravadores, que entregaram suas vidas a serviço do Evangelho. Tivemos até os dias atuais 12 pastores presidentes. São eles: Pastor Manuel Germano de Miranda, presidente da IEADJO, entre 1933 a 1941. Miranda, o pequeno Zaqueu, como era carinhosamente intitulado, aceitou Jesus no ano de 1931 na Assembleia de Deus em Itajaí. O jovem Miranda foi um dos primeiros a aceitar Jesus em Itajaí e foi o pioneiro da igreja joinvilense. Cada vez mais Deus falava com Miranda para que se dirigisse ao campo missionário, até que um dia, em um sonho, o Senhor lhe mostrava um determinado local e lhe enviava a pregar o Evangelho. A localidade também foi revelada: Joinville, cidade onde nunca havia estado. Hesitante, Manuel Germano se desculpou, argumentou sobre suas dificuldades, mas o Senhor lhe dirigiu diretamente para tomar uma embarcação e aportar na cidade, conforme mencionado na revista Destaque ano 2018. O pequeno Zaqueu foi um grande gigante da fé e com sua família lançou as bases de uma grande e abençoada igreja na cidade dos Príncipes. O primeiro culto da Assembleia de Deus em Joinville foi realizado na casa da irmã Ana Salvador, continuando por aproximadamente 6 meses. A igreja crescia e a casa da irmã Ana Salvador já não comportava mais tantas pessoas para as horas do culto. Foi nessa época que os cultos passaram a ser realizados, segundo Anita Travasso, em uma casinha de madeira bem velhinha, bem pertinho da Maré, no bairro Itaú. O acesso era difícil, já que precisavam enfrentar um caminho no meio da mata. Nos fundos desta casa, numa região de mangue e num rio influenciado pela ação da maré. Foi realizado o primeiro de muitos batismos. Os cultos que aconteciam em uma casa de madeira no meio de uma mata no Itaú passou a serem realizados na rua Catarina Strasse, atual Getúlio Vargas, a partir de uma denúncia que a polícia recebeu sobre pessoas que lá choravam, que gritavam e achavam que eram feiticeiros, chegando a polícia com um caminhão aberto e o delegado. Miranda explicou que faziam, que pregavam a palavra, que oravam, que cantavam. O delegado questionou por que não eram feitos cultos na parte central da cidade. Aí o próprio delegado alugou a casa para novos cultos. Em 1939, a Assembleia de Deus em Joinville passou a ter personalidade jurídica e Manuel Germano de Miranda assumiu oficialmente como pastor-presidente. Pastor Vigil Frank Smith assumiu a presidência da Assembleia de Deus em Joinville no dia 20 de fevereiro de 1941 e presidiu até o ano de 1953. O missionário norte-americano Vigil Frank Smith foi pastor da IEADJO e um dos principais líderes da Assembleia de Deus em Santa Catarina. Quando chegou na cidade de Joinville, a igreja ainda realizava seus cultos numa casa alugada na Avenida Getúlio Vargas. Smith foi o responsável pela construção do primeiro templo sede da IEADJO. O mundo vivia a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, com racionamento de materiais e com falta de produtos básicos para a construção, porém, em meio a tantas adversidades, o pastor Vigil liderou os membros para uma grande obra, lançando a pedra fundamental no dia 28 de julho de 1942. O templo foi inaugurado no dia 20 de junho de 1943, com grande júbilo por parte do povo de Deus. Vigil Smith ainda dedicou grande parte do seu ministério ao ensino da palavra de Deus. Os desafios foram imensos para o texano, que aportou no Brasil na década de 1930, evangelizou parte do Nordeste brasileiro e pregou para o temível cangaceiro Lampião. Na cidade dos Príncipes, o cowboy fez história para a glória de Deus.
Pastor Henrique Alterutemeyer presidiu a Assembleia de Deus de 1953 a 1954. Pastor Satiro Loureiro presidiu a Assembleia de Deus em Joinville de 1954 a 1957 e de 1979 a 1990. Ficou órfão de pai ainda na infância, buscando preencher o vazio nos vícios, mas um dia ouviu o chamado para a salvação em Cristo Jesus. Pastor Satiro, paralelamente, exerceu cargos na mesa diretora da CGADB e fez parte do Conselho Administrativo da CPAD por muitos anos. Presidiu as principais igrejas da Assembleia de Deus no estado catarinense, em especial a Assembleia de Deus em Joinville, a qual administrou por 2 vezes. Na primeira vez, no alto dos seus 30 anos, de 1954 a 1957. Na segunda, de 1979 a 1990. Assumiu a igreja em um momento de grande tristeza, após o falecimento do pastor Liosés Domiciano. Além de edificar e manter novas e antigas construções, Loureiro iniciou a construção do atual templo-sede na Avenida Getúlio Vargas, inaugurado no dia 15 de maio de 1988. Ainda abriu creches pelos bairros e fundou o Colégio Evangélico Manuel Germano de Miranda. E no fim de sua gestão, o pastor Satiro abriu o Instituto Bíblico da Assembleia de Deus em Joinville, IBADEG, embrião da Faculdade Refidim. Pastor Antonieto Grangeiro Sobrinho, que presidiu de 1957 a 1966. Pastor Grangeiro remodelou o templo-sede e construiu templos nos bairros de Joinville. Sob sua supervisão, os templos na cidade de Jaraguá do Sul e Corupá foram erguidos e fundou a Escola Primária Florianópolis, na congregação do bairro Itaú, e cedeu as instalações da congregação do Boa Vista para a rede municipal de ensino realizar aulas dos anos iniciais, procurando levar pão para alma e corpo. A igreja, nesse período, organizou a Associação Beneficente da Assembleia de Deus, ABAD. Pastor Grangeiro atuou na antiga diretoria da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil e foi presidente da Junta Executiva da CGADB na década de 1960, além de presidir também a Caixa de Evangelização das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná, a CEADESCP. Pastor Arthur Montanha presidiu nos anos de 1966 a 1972. Arthur Montanha foi pastor de diversas igrejas da Assembleia de Deus em Santa Catarina, mas ficou famoso e é relembrado sempre pelas suas pregações eloquentes. Montanha pregava com maestria e envolvia a igreja com as suas comparações e cenas teatrais. Além disso, Arthur tinha destreza com sua sanfona. Foi um homem como todos nós, longe da perfeição. Contudo, na memória afetiva de muitos ainda vive o Montanha, evangelista e ganhador de almas. Pastor Liosés Domiciano presidiu nos anos de 1972 a 1978. Além de dar continuidade nos trabalhos de evangelização e abertura de novas congregações, Domiciano incentivou o primeiro congresso da União da Mocidade da Assembleia de Deus em Joinville, a UMADJO. Outra iniciativa marcante foi a criação do Instituto Bíblico Bereia, em um tempo que o ensino teológico formal ainda era um verdadeiro tabu dentro das Assembleias de Deus. Seria sua última igreja. Acometido de um câncer que lhe levou à morte no dia 13 de janeiro de 1979, Domiciano ainda padeceu 52 dias de internação em um hospital na cidade de Curitiba. Um pastor que em vida, juntamente com sua família, se dedicou à obra, pastoreou algumas igrejas em Santa Catarina, assumiu cargos na CPAD. Após a jubilação do pastor Satiro Loureiro, pastor José João Vieira assume a presidência no ano de 1990 até o ano de 2000. Pastor Vieira transforma o IBADEG na Faculdade Refidim e cria condições para que o Departamento de Missões Siloé aumentasse o número de missionários no Brasil e também no exterior.
Consolidou tendências percebidas nas Assembleias de Deus em geral, como mídia, onde a igreja diversificou mais os programas e horários de rádio e também na política. Com o apoio do pastor José João Vieira, então pastor presidente, em 29 de junho de 1990 foi fundada a AMERGE, Associação Musical Evangélica Joinvilense, com o objetivo principal de proporcionar o conhecimento musical para novos músicos na igreja. Pastor Valmor Leonel Batista presidiu a Assembleia de Deus de Joinville nos anos de 2000 a 2006. Em 31 de janeiro de 2000, aceitou um novo desafio, a liderança da maior igreja no estado catarinense, a AD em Joinville. Sempre empenhado em resgatar almas para o reino de Deus, o pastor Valmor conseguiu uma emissora educativa de rádio para a igreja em Joinville, na missão de evangelizar, educar e informar o povo de Deus e os joinvilenses em geral. Em pouco tempo, investiu na aquisição de novos terrenos e construção de novos templos. Assim foi a vida deste servo do Senhor, uma vida de dedicação e pautada pela honestidade e seriedade com que tratava dos assuntos do mestre. Além de líder da AD em Joinville e vice-presidente da Convenção Estadual, pastor Valmor também atuou como presidente do Conselho Regional Sul da CGADB e membro do Conselho Administrativo da CPAD. Acometido por um câncer, após um período de tratamento médico, pastor Valmor Leonel Batista faleceu em 26 de novembro de 2006. Deixou a esposa, com quem era casado há 35 anos, 6 filhos, 5 noras e 3 netos. Além da trajetória de fé e dinamismo cristão, foram 37 anos de ministério, dos quais 27 em Santa Catarina. Pastor Arcelino Victor de Mello assumiu a presidência da Assembleia de Deus em Joinville no dia 10 de dezembro de 2006, até o ano de 2011. Após o falecimento do pastor Valmor Leonel Batista, no dia 26 de novembro de 2006, assumiu a igreja por determinação da Junta Executiva da Convenção Catarinense. Pastor Arcelino, de forma competente, deu continuidade aos trabalhos evangelísticos, culturais e sociais da igreja. Pastor Sérgio Melfior assumiu a presidência da Assembleia de Deus em Joinville no dia 6 de março de 2011 e continua até os dias atuais. O pastor Sérgio Melfior nasceu em Trindade do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, no dia 8 de dezembro de 1963 e aceitou a Jesus aos 15 anos de idade, em Xaxim, Santa Catarina. Aos 16 anos, começou a pregar e destacou-se na liderança da mocidade. Trabalhou como auxiliar em pontos de pregações e programas de rádio em Xaxim, Santa Catarina. Aos 21 anos, casou-se com Maria Helena e desta união nasceram 3 filhos, Eliseu, Elian e Lucas. Foi separado ao diaconato e ao presbitério da igreja na cidade de Xaxim, Santa Catarina, e por indicação do pastor José Paulo Evaristo e a convite do pastor Arcelino Victor de Mello, saiu para trabalhar integralmente na obra do Senhor e passou pelas cidades de Itá, Ipomirim, Concórdia, Caxambu do Sul, Chapecó, Lages, Blumenau, Fraiburgo e Caçador. Cumprindo-se o conselho do apóstolo Paulo a Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem o que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Fez o básico em teologia na EETAD, Campinas, São Paulo, e graduou-se em teologia na Faetel, São Paulo. Pastor Sérgio Melfior, desde os primeiros meses que assumiu a IEADJO, procurou dinamizar ainda mais os departamentos de evangelismo e discipulado, sem descuidar de todas as demais áreas da igreja. Pastor Sérgio Melfior vive e respira a obra de Deus. É isso que se traduz no dia a dia de contínuas tarefas e trabalhos, as quais exigem dele a capacidade
capacidade de otimizar o tempo e ações da liderança da maior igreja pentecostal da cidade. Neste tempo, a IADJO teve um crescimento expressivo, conta atualmente com 180 congregações ativas e com 27 departamentos. Sua vida e ministério têm servido de inspiração, não somente para os membros da IADJO, mas toda a sociedade o reconhece como um verdadeiro homem de Deus.